Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Giro de Notícias do Cisterna e hoje a gente vai falar sobre o ministro Cristiano Zanin, que decidiu em favor da Globo e, matando dois coelhos numa cajadada só, também contra direitos trabalhistas. Além disso, sobre o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que talvez tenha levado uma catracada aí do governo, ou será que não? Vamos analisar aqui. E também a gente vai falar sobre o presidente do União Brasil, que teve sua casa incendiada, supostamente de maneira criminosa, e a gente vai tentar entender por quê, tá? Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like, curtir, compartilhar e dar aquela força no engajamento aqui, pra gente poder levar essa mensagem adiante e fazer crescer o canal. Então, bora pra notícia. Então, o ministro Cristiano Zanin do STF deu nos últimos dias mais um não, o seu terceiro, né? Em relação a punições da Receita Federal contra a Globo e a artistas da emissora por conta de contratos firmados como pessoa jurídica, a tal da pejotização. A Receita Federal tinha distribuído multas milionárias em relação à Globo e a Reinaldo Giannichini, Débora Seco, Maria Fernanda Cândido, Suzana Vieira e vários outros nomes aí globais, por conta de sonegação de impostos, porque eles teriam contratado como pessoas jurídicas a fim de reduzir a alíquota dos rendimentos, né? A Receita considera que essas autuações, que esses autuados deixaram de pagar 110 milhões em impostos devido à contratação, já que a pessoa física paga em torno de 27,5% e como pessoa jurídica você paga muito menos que isso, né? Zanin, ele deu razão aos argumentos da Globo, que ao reclassificar os ganhos de artistas e jornalistas como pessoa jurídica para pessoa física, considerando não haver vínculo empregatício entre a emissora e os contratados. A Receita, segundo ele, descumpriu o entendimento do próprio Supremo sobre a pejotização e serviços intelectuais, culturais e científicos. Bom, fato é que o STF ele tem consolidado cada vez mais majoritariamente o entendimento sobre a regularidade da pejotização em detrimento dos contratos de trabalho. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas analisou 841 ações que tramitaram perante o STF no ano de 2023, envolvendo o tema pejotização e terceirização, e delas 64% das reclamações foram julgadas procedentes, afastando o vínculo empregatício. As decisões dessas reclamações estão pautadas principalmente no julgamento da ADPF 324, de relatoria do Roberto Barroso, o qual assentou a constitucionalidade da terceirização como uma atividade tanto fim quanto atividade meio. Alexandre de Moraes também deu uma decisão nesse sentido, reconhecendo a legalidade da pejotização numa relação entre uma médica e um hospital. Pois é, meus amigos, nada de novo no Brasil. O STF continua num avanço em relação aos direitos trabalhistas aí, por meio de ministros que são queridinhos da esquerda, né? Como, por exemplo, o Barroso, o Xandão e o Zanin, também indicado pelo Lula. E eles continuam dando decisões que são mais favoráveis, né, aos empregadores e em detrimento da CLT e da Justiça do Trabalho. Nada de novo no sol aqui no Brasil. E o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi convocado a comparecer numa reunião com o Lula depois de um voto no mínimo polêmico em relação à distribuição de dividendos da Petrobras. Então, o alinhamento do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, com acionistas minoritários incomodou e causou estranheza a representantes do governo e do conselho da empresa. E eu não sei por quê, porque na verdade o Jean Paul Prates, né, sempre foi lobista de petroleira e hoje foi alçado ao cargo de presidente da Petrobras, mas se sabe que ele sempre fez as atividades de lobismo. Então, não sei qual é a surpresa deles em estar praticando uma atividade aí favorável ao acionista minoritário, né? O Prates ele se absteve da votação que decidiu por não distribuir dividendos extraordinários para os acionistas. É uma prática adotada nos últimos 3 anos, onde a Petrobras ela distribuiu mais dividendos, foi a empresa que mais distribuiu dividendos no mundo, aí desbancando Tesla, desbancando Apple e tudo isso, né, à custa de esfolar o povo brasileiro
é a empresa que mais distribuiu dividendos no mundo, né? Em reação a tudo isso, os acionistas eles acabaram derrubando artificialmente o valor da estatal em 55 bilhões, né? Esses acionistas minoritários, que na maioria são estrangeiros, eles querem continuar nesse esquema de repartição e distribuição de dividendos. E parece que eles têm como aliado o lobista, atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Em entrevista ao SBT, o Lula desautorizou publicamente o Prates e, abre aspas, tem que pensar o investimento de 200 bilhões de brasileiros que são donos ou sócios dessa empresa. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir 45 bilhões de dividendos, querer distribuir 80 bilhões. E 40 bilhões a mais do que poderia ter sido colocado para investimento, para fazer mais pesquisa, para fazer navio, mais sonda. E não foi feito. Então, nós só tivemos conversa séria aqui, com o governo, com a direção da Petrobras, porque a gente acha que é importante pensar na Petrobras e pensar nos acionistas, mas também é preciso pensar no povo brasileiro. O Prates, ele se defendeu dizendo o seguinte: o presidente não deu nenhuma ordem sobre a questão dos dividendos. Nós estamos discutindo isso com acionistas majoritários, dentro dos espaços possíveis. Houve uma discussão há um certo tempo do anúncio do balanço e havia necessidade de fechar o balanço. E foi definido que a gente adiaria a discussão. Então o Prates deu uma de sem braço, falou que não sabia dessa decisão, que o presidente não deu nenhuma ordem sobre isso. E ao ser questionado sobre a possível saída do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, classificou a demissão do presidente como mera especulação, que isso aí não foi cogitado em momento nenhum. Aí, o governo Lula, que sempre faz o governo de conciliação, que não gosta de entrar em atrito, vamos ver o que ele vai optar agora. Porque ele vai ter que enfrentar os acionistas minoritários da Petrobras para poder garantir a não distribuição desse dividendo. E o Jean Paul Prates tem as costas quentes, né, de ter o apoio desses acionistas aí. Então vamos ver se o Lula agora ele vai fazer uma política de enfrentamento, que ele geralmente não faz, ou se ele vai, de fato, manter a decisão e não distribuir esses dividendos aí para garantir que esse dinheiro seja reinvestido na Petrobras a fim de convertê-la numa empresa simplesmente de petróleo, numa empresa de energia. E eu espero que ele opte por essa posição, tá? Vamos continuar aguardando aqui e ver o desenrolar dessa história. Outra coisa que aconteceu foi um fogo supostamente criminoso na casa de verão do novo presidente do União Brasil, o advogado Antônio Rueda. E essa casa pegou fogo na madrugada da terça-feira. O imóvel está localizado na praia de Toquinho, no Pernambuco. A casa da irmã do Rueda, Maria Emília, que é tesoureira do partido, também foi atingida pelas chamas. A suspeita é que o fogo seja de origem criminosa, né? Casa de duas pessoas distintas na mesma noite pegou fogo, da mesma família, né? Não houve feridos. Mas Rueda está fora do país em viagem com a família. Ele recentemente foi eleito presidente do União Brasil numa disputa controversa que envolveu uma briga e ameaças com o antigo presidente da sigla, o Luciano Bivar. O Bivar, ele tentou impedir a realização dessas eleições aí do partido e até anunciou o cancelamento do evento, mas a maioria do partido reverteu a decisão para que ocorresse a eleição, que agora colocou o Rueda como presidente da sigla. E antes dessas eleições, houve uma conversa extremamente tensa aí entre os dois, o Rueda e o Bivar, onde teve xingamentos e ameaças. Nesse diálogo, culminou num áudio posteriormente divulgado entre aliados de Rueda. Na gravação, o Bivar supostamente teria dito que sabia onde a filha do Rueda morava. A postura provocou um afastamento da liderança do partido, que considerou a atitude do presidente, o então presidente, imprópria, né? Pois é, galera, complicaram essa situação aí no União Brasil, que está sendo apurada, essa questão de fogo criminoso, essa treta toda com o Luciano Bivar. Vamos ver o que vai ser apurado aí, porque eu ainda acho que muita água vai rolar também. Tá, beleza? E a gente vai continuar acompanhando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece, se não deixou o like até agora, não esquece de deixar, compartilha, ajuda. E se você assistiu até aqui e não comentou nada também, para ajudar aqui no engajamento, comenta aqui Epaminondas, tá beleza? Então, um forte abraço e até a próxima.